Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês, um replante bem legal aí de alguns dendróbions híbridos, aqueles denfal que a gente encontra em vários locais, E são plantinhas que estão bem judiadas, vocês podem ver, ó, estão bem mal plantadas, Substrato muito velho, já tem uns 4 ou 5 anos que elas estão no mesmo vasinho, no mesmo substrato. E geralmente se você não cuida bem, não replanta, no período correto e coloca no vaso incorreto também, muitas das vezes a planta não mostra um bom desenvolvimento e acaba ficando do mesmo jeito. Porque essas plantinhas aqui, ó, são plantinhas que já estão há muito tempo plantadas no mesmo lugar, no mesmo substrato, no mesmo vasinho, e mesmo assim elas não cresceram, não ficaram grandes, igual alguns que a gente vê por aí. Então, o maior motivo deles estarem feinhos desse jeito, é a falta de cuidado, o plantio incorreto, e hoje eu vou estar amarrando eles em um tronquinho, pra gente estar vendo aí o desenvolvimento deles e decidir gravar e mostrar pra vocês como que eu vou estar fazendo isso, tá? Mas antes de a gente iniciar esse replante, antes de a gente começar com o assunto de hoje, eu já tô convidando todos vocês aí que não é inscrito ainda no canal a se inscrever. Só clicar no botãozinho de inscrever-se logo aqui abaixo, ativa o sininho de notificação, se possível já vai curtindo o vídeo, compartilhando aí com seus amigos e vamos pro tema de hoje. Vamos ver como que a gente vai estar salvando essas plantinhas e o que aconteceu para elas estarem feinhas nessa situação. Então vamos lá. Então, pessoal, vamos começar aí com esse vídeo de hoje, Começar a explicar para vocês aqui o que acontece com essas orquídeas, Por que elas estão nessa situação e mais pro meio do vídeo a gente vai estar fazendo aí os replantes em si. Uma coisa muito importante que eu sempre falo para vocês, sempre toco nesse assunto aqui, é que orquídea não gosta de substrato velho. Substrato começou a entrar em decomposição, começa a queimar as raízes. Por que que acontece isso? Porque o substrato vai ficando ácido, Então essa orquídea está plantada em um substrato bem velho, vocês podem observar que está mantendo muita umidade, Um substrato que já não está mais prestando, e isso atrasa o desenvolvimento da planta. Por isso que já tem muito tempo que ela está nesse vaso e não desenvolve, não cresce, só continua aí no mesmo jeito, Vai apodrecendo bulbo, morrendo e emitindo cakezinho, que esse aqui vocês podem ver que é um cake de uma planta mais antiga que estava aqui, E aí o substrato começou a ficar muito velho, começou a entrar em decomposição. O que aconteceu? Começou a queimar as raízes. Eu não sei se vocês estão vendo, mas quando vocês plantam as orquídeas em algum tronco, em alguma coisa, que as raízes começam a empretejar desse jeito, a secar, ficar feia e não desenvolver, provavelmente tem alguma substância ali, alguma coisa que está atrapalhando o desenvolvimento e acaba queimando aí as raízes, E desse jeito a planta não vai desenvolver um enraizamento saudável e posteriormente não vai ter um desenvolvimento bom. Porque o principal fator para uma orquídea se desenvolver e ficar incrível é o enraizamento, porque é dali que ela vai tirar a umidade, para ela poder suprir todas as necessidades dela de crescimento, de floração, de brotação e tudo mais. Então, se ela não tem raiz, se ela não tem um enraizamento certo para isso, provavelmente ela não vai se desenvolver e não vai ir para frente, como ela deveria. Eu sempre falo para vocês, gente, replantam orquídea quando ela está brotando ou emitindo raiz nova, tá? E eu sempre aconselho vocês a seguirem aí essa linha de raciocínio. Se está brotando, se está enraizando, replanta que está perfeito. Porém, muitas das vezes a gente compra uma orquídea nessa situação aqui, que não tem jeito nesse caso de eu esperar essa planta começar a brotar, porque ela já está praticamente morrendo nesse substrato velho, nesse cultivo que não está adequado. Então, se eu deixar ela aqui até emitir brotinho, pode ser que a planta nem sobreviva até lá. Pode ser que ela morra, Então, a gente tem, cada caso é um caso, então se a planta está bem, espera brotar para poder replantar, para você não ter nenhum problema. Se a planta está feinha nessa situação, não precisa esperar, replanta o quanto antes, porque a chance de você salvar ela vai ser maior, entendeu? Então vamos lá, a gente vai começar aqui, com o replante. É bem importante lembrar que esse tipo de planta, dendróbions, dendróbium híbrido, dendróbium espécie, são plantas que geralmente nesse período do ano perdem muito as folhas, tá? Então se você tem um dendróbium aí e tá amarelando e caindo as folhas, não se preocupe, tá bom? Se o enraizamento tá bom, Se a plantinha tá saudável, se os bulbozinhos dela ainda estão hidratados, não se preocupa que é normal nesse período do ano. A maioria dos dendróbions perdem as folhas, tá? Então a gente vai começar aqui, ó, vou tirar ela aqui desse substrato. Olha só a situação que tá. Falei pra vocês que tá bem velho, olha aí, ó.
Geralmente quando começa a entrar em decomposição e vai ficando muito velho, acaba que vai ficando como se fosse uma terra, entendeu? E isso a planta não vai desenvolver, ela não vai enraizar bem, ó. Então nesse caso a gente vai estar passando ela pro tronquinho, eu tô com um tronco aqui, bem grande por sinal, que eu vou fincar aqui no chão do orquidário, né? Para eles ficarem se desenvolvendo, olha só. Tá vendo? É um tronco que já tá há muito tempo aqui no quintal e eu decidi plantar eles nesse tipo de tronco. Geralmente, se o tronco não tá sujo de terra, né, não tá sujo de barro, se o tronco não tem nada anormal nele, nada de sujeira demais, não tem necessidade de ficar lavando, não tem necessidade de ficar passando nada químico, tá? Então, nesse caso, é um tronco que já tá mais velho, vocês podem observar, né? Não tem sujeira na parte que eu vou plantar os dendróbios, então tá perfeito, né? Ele só tá mais sujo aqui, ó, na pontinha dele de terra, mas eu vou fincar ele no chão, então isso aqui não vai fazer a mínima diferença. Eu plantando as plantas na parte de cima, vai estar perfeito, elas vão se desenvolver, tá bom? Às vezes muita gente fica limpando demais, lavando demais tronco, substrato e tudo mais, e acaba até um pouco atrapalhando o desenvolvimento das plantas. Então, ó, a primeira coisa que a gente faz numa plantinha nesse caso, a gente vai tirar as partes da planta que não estão boas, né? A gente tá com bulbozinhos velhos aqui e tudo mais, então isso aqui eu vou simplesmente colocar em outro cantinho para ver se ele consegue ainda emitir algum cakezinho, alguma coisa. Olha só, a gente vai tirar o substrato que tem nas raizinhas dele. No momento eu não tenho Sphagnum. Quem tiver é muito bom plantar e colocar Sphagnum, que vai ajudar ainda mais no desenvolvimento. Mas se não tiver, pode plantar do jeito que eu vou mostrar aqui, que vai estar perfeito. A planta está florida, então o que, que eu faço? A primeira coisa, ó, cortar as hastes florais dele. Por mais que a gente sinta dó, a gente vai ter que cortar para ele conseguir sobreviver, tá? Então vou cortar algumas raizinhas em excesso que tem aqui e tá perfeito, tá pronto para a gente poder estar fazendo o plantio dele, tá? Então eu tenho essa mudinha aqui, tenho outras aqui também, olha só. Esse outro aqui, ó, é porque chegaram alguns para eu estar colocando para venda, né? E esses aqui eu decidi retirar porque eles estavam mais feinhos, os outros estão tudo bonitinho. Esses aqui que estavam mais judiados, eu decidi gravar esse vídeo para mostrar aí para vocês, né? Então, ó, tirei o excesso do substrato velho, né? Nesse caso aqui tá meio que uma moitinha, e eu vou praticamente manter essa moitinha, não vou estragar nada dela, né? Ela não tem a hastezinha floral verde ainda, mais, né, na verdade, porque já acabou a floração. Então, ó, limpei ele, tá perfeito. A gente tira o excesso de palha, essas coisas aradas que tem aí, esses musgos, se quiser tirar pode, mas no caso que eu vou plantar no tronco não tem muita necessidade, porque vai ajudar na umidade, né? Então, ó, a gente vai limpando. Olha esse outro. Esse outro aqui tá até mais bonitinho, né? Igual eu falei, geralmente nesse período eles perdem as folhas, né? Muitos deles. Então, isso aí não é problema, ó. Esse aqui já tem mais raízes, esse aqui já tá mais bonitinho, ó. A gente vai tirar o excesso de umidade, né? Geralmente quando a gente tira de um vasinho para passar pro tronco, muitas das vezes as raízes secam, tá? Isso é normal, não se preocupem. Então, ó, esse aqui tá bem bonitinho, essas raizinhas eu vou embolar elas aqui e vou amarrar ele desse jeito, porque elas vão manter a umidade para ele estar desenvolvendo, né? Então, ó, tirar as pontinhas desses cabinhos de essas hastezinhas florais antigas e vai estar perfeito. Não precisa arrancar a folha que ela vai cair naturalmente, tá? Ó, tem um outro aqui também. Deixa eu tirar ele do vasinho. Olha só, esse aqui tá com uma folhinha já caindo, tá vendo? Mais feinha. A gente corta a haste floral. Nessas folhas que estão feias, pode cortar também. Sempre com a tesoura limpa, esterilizada. Sempre que cortar, passar a canela em pó, tá bom? Ou então cortar com a tesoura ou uma faca mais quente, tá? Ó, cortou a haste floral. Deu uma limpadinha nele. Tirou o substrato velho. Vocês podem ver que o substrato dele, ó, tá parecendo terra. Tão antigo que tá. Tinha uma plaquinha aqui mostrando que eles foram replantados, se eu não me engano, em 2013 ou em 2015, não sei. Eu sei que já tem muito tempo que eles estão no mesmo vaso, né? Então, ó, limpei um pouquinho as raízes, vou cortar um pouquinho do excesso e as mudinhas estão perfeitas e prontinhas para a gente estar plantando. O que, que a gente vai fazer agora para poder estar amarrando nos tronquinhos? Isso serve para quando você quiser amarrar em árvore, tanto faz. Olhar a frente e a traseira da planta. Então, ó, a traseira é a parte velha, a parte antiga, que geralmente as raízes já morreram, já estão secas, e a frente é a parte que as raizinhas estão ainda verdes, né? A parte que o bulbo está mais bonitinho, do bulbo mais novo e da onde vai sair a brotação nova. Então, a gente identificou traseira antiga, né? A frente é a parte mais nova. A gente vai estar posicionando eles no tronco, tá? Olha só o tronco aqui para vocês verem.
eu vou simplesmente pegar a planta, eu sempre dei a dica para vocês, deixa eu virar o tronco aqui para ficar mais fácil. Imaginarem que você está plantando em um vaso. Coloca o tronco deitado, a gente vai pegar a parte da traseira, vai colocar para a parte de baixo do tronco e a parte frontal virada para a parte de cima. Nesse caso eu vou fincar o tronco em pé, então a parte frontal dele tem que ficar posicionada para cima do tronco e não para baixo, porque senão ele vai ficar de cabeça para baixo. Então, ó, vou pegar ele, a parte antiga é aqui, a parte frontal é essa da frente, vou posicionar dessa forma e vou estar amarrando ele, entendeu? Ó, pegar uma outra mudinha aqui, a parte traseira é essa aqui, mais feinha, a parte frontal é essa que tá com a folhinha. Vou pegar ele, vou posicionar dessa forma, a parte da frente para continuar subindo no tronco e a parte traseira porque não vai brotar mais para baixo, entendeu? Eu acho que deu para entender, agora eu vou só virar aqui a câmera e mostrar para vocês eu amarrando eles aqui. Então vamos lá. Então vamos lá, gente, ó, no replante de hoje eu vou estar usando essa linha de crochê aqui, ó, tá vendo? De fazer tricô aí, que vocês podem usar barbante, pode usar arame se vocês não tiverem barbante, mas geralmente essas linhas assim são melhores porque elas entram em decomposição rápido e não fica amarrado por muito tempo, entendeu? Então eu prefiro esse tipo de linha aqui. A gente vai fazer igual eu mostrei pra vocês, é bem simples, ó, vou posicionar as raizinhas aqui, vou embolar elas, tá vendo? Para manter a umidade aqui no pezinho da planta, vou colocar na posição que eu mostrei e a gente vai estar apenas passando aqui o... Passando o barbante, o fio, o arame que vocês estiverem utilizando aí, né? E deixar bem firme, porque se não ficar firme, se não ficar fixada, não vai adiantar de nada o replante. Então a gente vai passar o tanto de vezes que for necessário até a planta ficar bem fixada, até a planta ficar bem firme, tá bom? Ó. Vamos lá, a gente vai passando o barbante e vai posicionando ela, tá? Geralmente aqui até a gente encontrar a posição que a gente quer para ela ficar fixada aí, né? Para ela ficar arrumadinha. Às vezes demora um pouquinho, às vezes é um pouco mais complicado da gente posicionar a planta, mas a gente vai indo devagar, aos poucos a gente vai conseguindo aí, né? Colocar ela da maneira que a gente prefere, da maneira que a gente quer. Então, ó, a gente passa, amarra a planta bem firme, olha só. É sempre legal vocês usarem uma linha que dá para vocês fazerem um pouquinho mais de força para amarrar ela mais firme, tá? Porque se for uma linha que rebenta muito fácil, geralmente não é legal, tá? Não é bom. Ó, amarrei. Corta aqui a pontinha, a plantinha ficou bem firme, tá vendo? Eu acho que tá dando para vocês visualizarem certinho aí, ó. Tá vendo? Ficou bem firme. Agora eu vou pegar outro, vou colocar nesse outro cantinho aqui, né? Um pouquinho mais para baixo, ó, do mesmo jeito, a gente vai enrolar as raizinhas para manter a umidade. Se tiver esfagno, pode colocar e vai posicionar um pouquinho mais embaixo. Olha só, caiu aqui a linha, virou uma bagunça, mas a gente vai indo, né? Ó, se vocês quiserem, para ficar mais fácil, vocês passarem aqui a primeira linha aqui, passa e já amarra para a planta ficar um pouquinho mais firme, é legal fazer isso, tá? Ajuda bastante depois para vocês estarem passando a linha novamente, tá vendo? Então, ó, vou cortar aqui um pedacinho, né, da linha aqui que vai ser suficiente para a gente estar fixando e simplesmente vai estar passando. Não precisa ter dó na hora de passar desse jeito não, tá? Pode fazer força, pode apertar mesmo, porque quanto mais firme ela ficar, melhor vai ser a recuperação dela, melhor vai ser a adaptação dela, tá bom? Então, ó, passou bem firme, viu que a planta tá fixada, que ela não tá bamba, que ela não vai cair quando começar a ventar, tá perfeito, né? Passar mais um aqui na frente para firmar essas raízes e tá perfeito aí, ó, o replante tá feito, olha só para vocês verem, né? Terminar de amarrar aqui. Ficou bem firme, a gente chacoalha o tronco, ó. Tá vendo que a plantinha mexe só os bulbos, não tá mexendo a parte do rizoma dela. Então, tá perfeito, tá vendo? O replante tá feito, ó. Quando você coloca o tronco em pé, elas vão ficar meio de lados dessa forma aqui, tá vendo? Mas conforme os novos brotinhos forem saindo, eles vão se ajeitando aqui, vão ficando em pezinho,
vai ficando bonitinho. Depois que fez isso, coloca o adubinho orgânico pendurado aqui, né? Eu não vou terminar de replantar os outros, porque faltam mais 2 mudinhas e é o mesmo processo, a mesma coisa, né? Eu acho que já deu para entender do jeito que eu amarrei esses aqui. Então, ó, coloca a trouxinha de adubo orgânico, pode amarrar elas aqui um pouquinho acima, não deixa muito perto da parte da brotação, nem muito perto das raízes. Amarrou a trouxinha de adubo orgânico aqui, né? Utilizar a adubação normal, do jeito que que vocês fazem aí com as outras plantas que vocês têm aí no orquidário, né? Pode adubar normalmente, regar todos os dias, principalmente se não tiver esfagno, do jeito que eu fiz aqui, tem que regar todo dia para a planta ir se adaptando e tendo uma certa umidade, e logo logo vocês vão ver brotações novas aí e desenvolvimento, né? O que importa mesmo é vocês dar os nutrientes necessários e a luminosidade necessária, a umidade necessária, e elas vão se desenvolver perfeitamente, vocês não vão ter nenhum problema aí, tá bom? Então é isso, às vezes muita gente joga uma plantinha dessa fora, né, por estar um pouco feinha, por estar sem folhas e tudo mais, mas tem solução, é só plantar direitinho, cuidar direitinho, vocês vão ver desenvolvimento aí, né, e o principal de tudo, floração, né, mais pra frente aí, tá bom? Então o vídeo de hoje era esse, eu espero que vocês tenham gostado, né, quem gostou curta aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal quem não é inscrito, e aqui, igual eu falei, vou apenas acrescentar mais esse outro aqui nesse cantinho, né, e nessa outra parte de cá, eu vou colocar essa outra mudinha aqui, né? E no final vai ficar essas 4 mudinhas aí, elas vão se desenvolver e logo logo eu mostro para vocês aí, né, mais pra frente aí, o desenvolvimento, brotação e enraizamento que elas tiverem aí, tá? Vocês vão estar acompanhando aí, ao longo desses próximos meses aí, o desenvolvimento dessas plantas e vou mostrar para vocês que dá para recuperar a plantinha que às vezes vocês acham que não prestam mais, né? É só observar, o bulbo tá verde, o rizoma tá verde, não secou o bulbo nem apodreceu, ela tem chance de sobreviver, tem chance de vocês estarem recuperando elas, tá bom? Então é isso, gente, um beijão para todo mundo, fica todo mundo com Deus e aguardo vocês aqui no canal amanhã de novo em mais um vídeo sobre o cultivo das orquídeas. Tchau, tchau, gente!